O Espiritismo desvenda os grandes enigmas da vida. De onde venho? Para onde vou? O que acontece após a morte? Começa agora o programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. Hoje temos a alegria de receber mais uma vez Richard Simonetti. Bem-vindo, Richard. Um prazer sempre estar aqui. Richard, hoje a gente gostaria de conversar com você um pouquinho sobre o poder do pensamento. Você tem um livro, Quem Tem Medo da Morte, né, Richard? Por sinal, meu livro mais vendido, tem 250 mil exemplares. Que as pessoas se interessam muito pelo assunto. Né? Pois é, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essas questões do medo da morte também, né? A questão da visão negativa da morte. Né? Tem gente que acha que a morte é o sinistro ponto final na tragédia da existência humana. Né? É o ponto final, na tragédia. E eu me lembro uma vez, eu atendi um senhor que havia sofrido um AVC, um acidente vascular cerebral, e ele era um paciente terminal, estava muito ruim, esteve na UTI, os médicos recomendaram que ele fosse para o lar, que pelo menos morresse ali junto ao carinho da família. Né? Mas o prognóstico médico não se confirmava, ele foi para casa e não morria. E o tempo foi passando, ele estava numa situação extremamente precária, mas apegado à vida. Isso acontece, né, com ele? O cidadão se apega de tal forma que ele não evita a morte, mas ele prolonga a agonia. Né? Então o corpo dele era um trapo, era que nem uma casa prestes a cair sobre a cabeça dele, mas ele não queria sair. E numa situação dessa, eu comecei a visitá-lo para aplicar passe magnético. E vendo a situação dele, eu tentei ajudá-lo. Né? Nós temos a figura do... Acho uma figura interessante em algumas regiões do país, no norte e nordeste, nós temos a figura do ajudador. Né? Quando o paciente está demorando para morrer, não consegue morrer, vem o ajudador e através de ritos e rezas e palavras cabalísticas, ele procura convencer o cidadão a morrer. Então, a gente não faz isso, nem no estado de São Paulo temos o ajudador. Eu dei uma de ajudador, mas de acordo com os princípios espíritas. Né? Ia lá, conversava com ele, lia o Evangelho segundo o Espiritismo, falava claramente para ele, senhor fulano, a sua hora está chegando, o senhor não resista, não tenha medo, o senhor vai receber todo o apoio da espiritualidade, os seus familiares desencarnados vão recebê-lo, o senhor está numa situação precária, o senhor já não fala mais, o senhor não sai da cama, está sofrendo muito. E procurando convencê-lo de que ele não deveria resistir, porque o cidadão resiste e dificulta. Né? E eu achava, era interessante porque ele ouvia atentamente o que eu estava falando, ele estava lúcido ainda, embora naquela situação precária. E quando eu terminava a minha pregação, ele com dificuldade erguia a mão, porque ele não falava, e fazia assim para mim, ó, eu não quero morrer, não quero. Quer dizer, deu um trabalho danado para morrer, não? Demorou para morrer, porque o cidadão se apegava. É uma visão negativa da morte, né, Coelho? O cidadão que acha que a morte é o fim de tudo, que é uma tragédia, então ele se apega. Eu me lembro de Benjamin Franklin, que foi um americano ilustre, né? Que começou a vida como auxiliar de tipografia, depois foi tipógrafo, foi comerciante, foi político, foi embaixador, foi um dos grandes vultos dos Estados Unidos, não tem dúvida alguma, um dos pais da nação americana. E o Benjamin Franklin era escritor, ele escrevia pensamentos muito interessantes, bem-humorados, né? Ele gostava de apresentar pensamentos bem-humorados sobre várias situações. Por exemplo, ele dizia assim, Deus cura o doente, depois o médico manda a conta. Né? Então, assim, antes de te casares, meu amigo, observa bem, mantenha os olhos bem abertos, olha o que vais fazer. Depois de casado, é conveniente mantê-los semicerrados. Não presta muita atenção, não vai dar certo. Então, os pensamentos dele eram assim. Ele dizia, só há duas certezas na vida, a morte e os impostos. Ninguém escapa do imposto, então por aí vai. Mas eu queria dizer que o pensamento dele, mais interessante,
diz respeito à sua condição reencarnacionista. Ele aceitava a reencarnação e mandou escrever na lápide a seguinte frase: aqui jaz, alimento para os vermes, o corpo do tipógrafo Benjamin Franklin, qual a capa de um livro cujo conteúdo foi inteiramente destruído. Mas o trabalho não está perdido, porque ele voltará numa nova edição, revista e melhorada pelo autor. Beleza de pensamento reencarnacionista. Ele está dizendo que a morte não é o fim, a morte é uma passagem, né? Faz parte do trânsito evolutivo de todos nós. Então é a visão iluminada da morte. Não, a morte é apenas uma transição. É uma vírgula, digamos, na enciclopédia da imortalidade. Se você tem uma visão iluminada da morte, você não tem medo da morte, você confia que a vida continua, que você será muito bem amparado, beleza. Você está vibrando positivamente, se cercando de energias positivas, terá um desencarne tranquilo, né? Diferente daquele que se apega, que tem medo, fica difícil para desencarnar, difícil para se adaptar à vida espiritual e tudo mais. E acaba criando um problema, muitas vezes, por todos os familiares que ficam. Não tem dúvida. Um sofrimento que não leva ninguém a nada, né, Richard? Não tem dúvida. Uma outra questão sobre o pensamento, e a gente recebe muitos e-mails, e você também naturalmente, até por conta desse teu trabalho do livro Quem Tem Medo da Morte, é esse apego, às vezes excessivo, dos encarnados que ficam com os desencarnados que retornaram para a pátria espiritual, né? A pessoa fica sofrendo eternamente e diz que vai morrer também. O que você tem a dizer para os nossos amigos? Aí tem duas situações. Antes da morte, é o que a gente comenta sempre, a família muitas vezes dificulta a desencarnação. Assim como o cidadão às vezes segura, a família segura. O cidadão está morto, é um paciente terminal, sabe que ele está para desencarnar. E a família fica orando ali, porque não pode desencarnar, porque ele é muito importante, porque é o meu marido, porque é a minha esposa, porque é meu filho, não sei o quê. É interessante, nós somos muito egoístas diante da morte de um familiar. Nós pensamos na nossa perda pessoal. Você pode notar uma coisa interessante, o cidadão pensa nele, que ele perdeu aquele familiar, perdeu o pai, a mãe, seja quem for. Ele não pensa naquele que está partindo, naquele que está retornando à vida espiritual e que está enfrentando aquilo que a gente chama de a crise da morte, né? A morte impõe uma crise ao espírito. De repente, você tem que largar um corpo ao qual você esteve ligado e adaptado durante décadas, com todo o envolvimento relacionado com a vida material, as atividades aqui da Terra, de repente você tem que largar tudo isso e você vai nu para o mundo espiritual, você não leva um alfinete, não leva uma muda de roupa, não leva nada, fica tudo aí, é difícil para o espírito. Agora, o cidadão, além de estar enfrentando essa situação, essa dificuldade, tem a pressão da família que não quer que ele desencarne. Eu sempre digo o seguinte, a família se coloca diante do leito daquele que está desencarnando e fica orando porque ele não pode morrer, porque ele é tão importante, cria uma teia de retenção que sustenta artificialmente o corpo, não vai evitar a morte, mas vai prolongar a agonia. Então é uma situação que a gente está cansado de ver por aí. A família fica segurando o familiar. Quer dizer, o desencarnante ele vai sofrer mais, né? Era para ter um desencarne mais tranquilo, ele pode levar horas e até dias para desencarnar porque a família está segurando ali. E os mentores espirituais muitas vezes fazem um trabalho de magnetismo para recuperar artificialmente o paciente, para a família desligar, né? Aí a família acha que não, Deus ouviu as nossas orações, ele vai melhorar, ele vai sarar, vai todo mundo dormir, isso acontece à noite geralmente. Os mentores espirituais rapidamente iniciam o processo desencarnatório, que depois é irreversível. Daí a família fala assim, Deus nos enganou. Né? Pensávamos que ele ia sarar e acabou morrendo. Até um ditado popular que diz o seguinte, foi a melhora da morte, né? Ele melhorou para morrer, não melhorou para afastar a família que estava atrapalhando. Agora, a família atrapalha não apenas na hora da desencarnação, mas depois da desencarnação é o problema, a família fica apegada, né? A gente vê muitas mensagens que o Chico recebia de familiares, por exemplo, que morreram em acidente, aquela jovem do Joelma que morreu queimada, um rapaz que morreu afogado. Todos eles dizem que foram bem recebidos na espiritualidade, estão amparados, mas eles estão com um grave problema. É a família. A família fica pensando na morte do cidadão, eles revivem as circunstâncias da morte, sofrem muito. Eles, quando se manifestavam através do Chico, a gente vê isso muito no processo mediúnico, pedem, pelo amor de Deus, para a família que vá cuidar da vida, que esqueçam essa situação, que orem por eles, que entreguem nas mãos de Deus, não fiquem aí revivendo
as circunstâncias da morte, não fiquem cultivando a inconformação, porque ficam perturbando o familiar, né? Ele vai ter mais dificuldade de adaptação. Então há muita ignorância em relação à problemática da morte e a família, ao invés de ajudar, acaba atrapalhando o desencarnante, né? Eu sempre digo com ele, eu não quero dizer com isso que diante da morte de um familiar, você vai achar tudo muito bonito, né? Não, beleza. Não, claro, você vai chorar, você vai sofrer, né? Eu acho que o sentimento que você vai ter da partida, a saudade que você vai ter é uma coisa boa, porque diz que você ama a pessoa e o amor nos realiza como filhos de Deus. Agora, é preciso que você pense naquele que está partindo. Não pense em você, não pensa nele. Entregue nas mãos de Deus. Ainda outro dia eu estava conversando com uma senhora a respeito do assunto e ela me perguntou qual a atitude ideal. A atitude ideal, diante de um familiar que está muito doente, entrega nas mãos de Deus. Se ele tiver que desencarnar, você está colaborando. Se ele tiver que ficar, você está colaborando com a sua oração também. Não ficar orando porque ele não pode morrer, você não sabe se chegou a hora dele, chegou a hora dele, você vai atrapalhar. Não? O mesmo acontece posteriormente à morte. Ele já for para o mundo espiritual, vamos ajudá-lo com a nossa conformação. Pode ter saudade, pode chorar de saudade, tudo bem, mas sem desespero, sem revolta, sem conformação. Seja submisso à vontade de Deus, aceite, aconteceu, que Deus o abençoe e que ele tenha uma vida boa na vida espiritual. Nós temos que cultivar diante da iminência da morte de um familiar a serenidade, né? A serenidade que nasce da submissão. Poxa, se eu confio em Deus, eu entrego os familiares nas mãos de Deus, beleza, né? E uma coisa importante, 90%, talvez não tanto, mas eu diria aí 60% a 70% dos sofrimentos em face da morte de um familiar nascem da rebeldia, da inconformação. Quando você aceita, é um alívio, você aceita, aconteceu, foi a vontade de Deus, você vai ter saudade, você vai ter essa sensação da separação, mas não é aquela coisa torturante que desequilibra e que leva a pessoa, às vezes, até pensar em se matar. Né? Então, existe uma fórmula, né, geral sobre essas questões do poder do pensamento para a nossa vida, Richard? Bom, aí a fórmula para você viver bem seria aquela mesma fórmula adotada pelos moradores de nosso lar. Né? Qual é a fórmula deles? Pensar o bem e praticar o bem. Né? Seria pura e simplesmente isso. Pratique o bem o tempo todo, pense o bem o tempo todo. Não permita que sentimentos negativos, pensamentos ruins tomem corpo em sua alma. Pensa sempre o bem, veja todo o bem que você possa praticar, vai por aí. Né? E lembrando com Jesus que a cada dia bastam as suas preocupações. Né? Eu acho muito importante essa observação de Jesus. Não fica demasiadamente preocupado com a sua vida, não, o que vai acontecer, porque isso é fator de desajuste. Cuide bem, faça o bem, programe-se para praticar o bem e entregue tudo nas mãos de Deus. Né? Então a nossa preocupação deveria ser essa, a mesma dos habitantes de nosso lar. Meu filho, vamos praticar o bem, vamos fazer o bem, pensar o bem e o resto entreguemos nas mãos de Deus. Essa é a fórmula para a gente viver feliz, vibrar bem, nos revestirmos de luz e estarmos sempre bem, né, por aí. Obrigado, Richard. A gente espera contar com você outras vezes. E os nossos amigos de casa, fica o nosso abraço e esperamos contar com todos no próximo Transição, a visão espírita para um novo tempo. Até lá.